Há forças que não pedem licença para existir. Assim é o Chao-Lei-Fa. Começa como vento, leve e sutil, depois vira furacão, forte e imprevisível. Cada golpe é trovão, ressoa no ar com precisão. Defesa e ataque fluem como chuva, sem pausa. E então, o relâmpago, explosão súbita de energia. Chao-Lei-Fa não é só combate, é essência, energia e espírito. A tempestade já começou e agora ela avança. Os apontamentos históricos que nós temos hoje para consultar a história da fundação e do fundador do estilo Chao-Lei-Fa foram escritos pelo seu tataraneto Tien Nongfa. Shan Han nasceu em 23 de agosto de 1806 e desde muito cedo ele começou a treinar com seu tio Tien Wen-u. Aos 7 anos de idade, ele começou a treinar as artes marciais junto ao seu tio, que percebeu desde muito cedo um talento para aprender. Ele era muito desenvolto, ele era muito habilidoso e tinha muita ânsia em aprender. Então ele não hesitou em ensinar ao sobrinho tudo o que ele sabia. Junto a ele fundaram uma escola e logo Shan Han se tornou instrutor-chefe. Então desde muito cedo, muito jovem, ele já ensinava o Kung Fu que aprendeu. E ali por volta de 1823, a reputação de Shan Han já era muito grande e espalhada ali pela cidade. Nesse mesmo período, um novo instrutor chegou na região para ensinar, que era Lei Yao-san. E Shan Han ficou sabendo ali que pela região tinha um novo instrutor e isso lhe despertou curiosidade. Shan Han, sabendo da chegada desse novo professor, ficou muito curioso e resolveu desafiá-lo de surpresa, preparando uma emboscada, onde ele foi infeliz e acabou sendo derrotado. Nisso, o mestre Lei Yao-san ficou muito curioso sobre as habilidades de Shan Han e exigiu saber quem era o seu professor. Poucos dias depois desse conflito, Shan Han ficou sabendo que Lei Yao-san estava falando sobre ele, dizendo que ele só não aprendia e não melhorava o Kung Fu porque ele ainda tinha muito ego a ser superado. E foi nesse momento que Shan Han percebeu que não havia limites para o Kung Fu. Sabendo disso, Shan Han abandonou seu cargo de instrutor-chefe na escola que ele tinha com o seu tio e foi atrás de Lei Yao-san para virar seu aluno. Então, após renunciar ao seu cargo de instrutor-chefe, ele vai até Lei Yao-san pedir para ser seu aluno, que o aceita. Ele começou a treinar com Lei Yao-san com 17 anos e esse treinamento durou 5 anos. Nesse período, seu Kung Fu melhorou muito, ele melhorou muito as suas habilidades e Lei Yao-san também o reconheceu como um excelente praticante. Um tempo depois, Lei, junto a Shan Han, começaram a ouvir falar sobre um monge que vivia recluso em um templo em cima de um monte. Então os dois começaram a ouvir muito sobre esse monge que ficava recluso em um templo no monte Laofu e eles resolveram então, por curiosidade e aquele anseio de aprender, viajarem até lá. Chegando ao topo da montanha e às portas do templo, eles encontram um velho já de idade, né, como é descrito na história dessa forma, um velho, mais alto e musculoso. Ele então se apresenta como um discípulo de Choi Folk, que era então um monge recluso, e os convida para tomar um chá. Quando Lei Yao-san e Shan Han estão sentados ali para tomar o chá, o então discípulo de Choi Folk se levanta e começa a cortar lenha usando nenhum instrumento, mas sim as próprias mãos. Lei Yao-san então observa aquilo e fala para Shan Han que aquele velho, né, como é descrito na história, é muito bom de Kung Fu. Sentindo-se, de certa forma, desafiado ou num senso de retribuir a demonstração de habilidades, Lei Yao-san se levanta, se dirige até um moedor de arroz que é composto por duas rodas grandes de granito, pedras de granito, e as chuta para bem longe, numa tentativa, de demonstrar ali também as suas habilidades. Ao observar essa cena, o então discípulo de Choi Folk se levanta e quebra a laje superior do moedor de grãos usando apenas as próprias mãos. Lei Yao-san, de forma totalmente respeitosa, cumprimenta o discípulo, que agora revela ser o próprio Choi Folk para os dois. Então ele cumprimenta respeitosamente e deixa apenas Shan Han e Choi Folk lá na montanha. Shan Han, com todo o seu ímpeto de aprender, viu que aquela seria uma oportunidade de elevar ainda mais o seu Kung Fu. Ajoelhou-se, portanto, diante de Choi Folk e pediu para tornar-se seu discípulo. Ele resolve aceitar Shan Han como seu discípulo, desde que ele cumpra 3 regras. Praticar por pelo menos 10 anos, não usar as suas habilidades para fazer o mal ou a violência de forma gratuita e não se gabar jamais
pelos seus conhecimentos. Shan Han fez um treinamento muito preciso, muito disciplinado, e ele só aprendia outro movimento quando o movimento anterior estava considerado bom pelo seu mestre. Isso porque ele aprendeu através do método tradicional. Shan Han concluiu os seus 10 anos de treinamento e Choi Fook falou a ele que para ele ser ainda mais completo, ele deveria aprender medicina tradicional chinesa. Então ele passou mais 2 anos em cima do monte aprendendo essas questões de medicina. 12 anos depois, ele retorna a Xinhui, onde ele abre primeiramente uma clínica de medicina tradicional chinesa e em seguida ele funda o seu próprio estilo. Apesar de ter começado a treinar artes marciais com o seu tio, Shan Han não mencionou na criação do nome do seu estilo, Choi Lei Fa, já que o sobrenome do seu tio é o mesmo do seu, então ele não queria colocar ego ou egoísmo na fundação desse nome. Ficando então Choi Lei Fa, Choi de Choi Fook, Lei, do mestre que ele treinou por 5 anos e o apresentou a Choi Fook, e Fa, no lugar de seu próprio nome, que significa Buda, ou seja, para referenciar a origem budista daquilo que ele aprendeu. Com o seu estilo já formado, ele abre então a sua escola no Salão Ancestral de Xinhui, marcando o início da sua linhagem de Choi Lei Fa. Então, na China do século XIX, a gente vai ter uma série de situações conflituosas, de tensões populares acontecendo ali por volta das décadas de 1920, 1930, em decorrência da presença britânica, inglesa lá naquele país. Por quê? Os britânicos estavam no momento do imperialismo, E a Inglaterra, ela já promovia atividades comerciais com a China desde o século anterior. Na verdade, a Inglaterra, através da Companhia das Ilhas Orientais, já pretendia estender o seu comércio com a China, só que negociar com a China era muito complicado. A dinastia de Qing se recusava constantemente a promover atividades comerciais com os ingleses. O próprio imperador dizia que não era necessário fazer comércio, promover atividades comerciais com povos que ele chamava de bárbaros, e se incomodava muito os britânicos. Então, nesse cenário de tentativa dos britânicos de promover atividades comerciais com os chineses, associado a momentos de tensões sociais, por conta do autoritarismo dessa dinastia à frente do poder, a gente vai ter aí essas tensões aflorando por conta do comércio do ópio, porque foi justamente esse produto que inicialmente era negociado pelos britânicos, pelos ingleses, como medicamento, Só que com o passar do tempo, houve a negociação do ópio para a recreação. Muitos chineses passam a se viciar com esse ópio, com o narcótico, e isso causa uma série de problemas para o governo, acentuando ainda mais as tensões. E é justamente a partir daí que a gente tem o início da chamada Guerra do Ópio, a primeira Guerra do Ópio. Os chineses recusando a venda de ópio naquele país, no seu país, os britânicos automaticamente declaram guerra à China e tem início esse conflito duradouro. É justamente quando o estilo Choi Lei Fa é também utilizado por camadas populares para que se possa promover até o combate a essa presença estrangeira britânica lá na China, na venda do ópio. Os chineses derrotados, eles são obrigados a ceder, a promover concessões ao governo britânico, Concessões que são estabelecidas através do Tratado de Nanquim. Os britânicos passam a dominar esse comércio do ópio e automaticamente influenciar cada vez mais no comércio chinês. Então, mais uma vez, é nesse contexto que a gente tem aí situações conflituosas que vão se perpetuar na revolta ou rebelião de Taiping e até mesmo uma segunda guerra do ópio. Uma das maneiras que as camadas sociais, que camadas populares encontravam para se rebelar, para lutar contra o autoritarismo da dinastia de Qing, seria através de formação de sociedades secretas. Por que sociedades secretas? Porque o governo era muito repressor, porque o governo não permitia que manifestações contrárias ao seu poder fossem manifestadas. Então, após a Guerra do Ópio, a primeira Guerra do Ópio, uma série ainda de revoltas, de manifestações continuaram a acontecer na China. Muitas dessas rebeliões contrárias ao próprio governo, à própria dinastia Qing. Dentre as rebeliões, dentre as revoltas, destaca-se a revolta de Taiping, liderada por Hong Xiuan, e foi uma revolta que se espalhou a partir de Nanquim para várias regiões da China, onde vamos ter aí, de 1850 a 1864, um conflito extremamente violento, onde a gente vai ter
Ao final, como resultado, a morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas, até um número maior do que o número de mortes na própria Primeira Grande Guerra Mundial, mas destaca-se aí, dentre os momentos de revolta contra o governo, a presença de lutadores, né, de Chow Li Fa. Então, consequentemente, essa luta ela vai se manifestando em vários momentos de rebelião, de revolta contra a dinastia Qing, inclusive dentro da revolta Taiping. Então, a gente também dá ênfase a esse momento dentro do desenvolvimento do Chow Li Fa. Quando a gente estuda história, a gente estuda o lado do Oriente e aí a gente vai para o lado do Ocidente, as civilizações do Oriente e as civilizações do Ocidente. E aí a gente termina enfatizando, olha, essa aqui do Ocidente é quem deu toda a formação, né, para a sociedade europeia. Porém, as outras do Oriente, elas influenciaram também o orientalismo que foi imposto e que foi colocado pelo Ocidente, né, de forma bem preconceituosa. O Ocidente ele mostra mais no cinema, a parte cinematográfica, e vai passar para a gente as lutas, né, como os filmes do Bruce Lee, do Jet Li, se coloca como se fosse algo meio místico, né, onde você não procura realmente estudar os movimentos, não procura estudar as técnicas, e por isso que termina sendo meio cômico. Por exemplo, quando mostra a luta lá do Jet Li, né, vou para esse lado, não mostra realmente como é a técnica, o que é, só mostra realmente aquele momento daquela luta, como se fosse para recuperar algo ou ter algo, e de forma cômica que tudo pode acontecer, do que tudo vai acontecer e que tudo vai dar certo. Isso também é porque vem lá do conceito do orientalismo, foi algo que já foi estereotipado, né? É algo que já foi colocado pelo Ocidente, né, dentro desse contexto. E é por isso que no livro do Edouard Sadi, ele termina reforçando que precisa ser desmistificado esse lado do Oriente, mas também precisa as pessoas buscarem. Então, a gente tem que propagar, né, e mostrar de forma contrária o que é o Kung Fu, qual é a história, né, quais realmente são os princípios, quais são os valores. A partir do momento que eu procuro pesquisar, que eu começo a desmistificar tudo isso. Porque eu não tive um conhecimento prévio, eu não tive uma curiosidade de ir atrás, eu não tive. Por quê? Porque foi estereotipado. E, infelizmente, é isso que a nossa sociedade faz. Chow Li Fa is important. That in Cantonese we call it Yu Song Bao. Yu means the waist. Had loose and the shoulder had to be loose. Means the power from the hip and the shoulder cannot be tight. Yeah, that's the Chow Li Fa. It's very important. And we all have the whip energy. When we punching, like a straight punch, sao chui, da chui, gua chui, whatever, had to be like a whip. In Chinese we call Bin Geng. Yeah, this is Chow Li Fa. The big challenge is the language. Because in China we seldom talk English. So my English is very, very bad. So I need to start to learn English and teaching. Yeah, so it's difficult. For example, when I explain the technique, because the English is difficult to explain. So only the Chinese can explain the detail. You know. So we not just teach the Chow Li Fa technique, but to teach the Chow Li Fa culture. What is Chow Li Fa culture? Working hard, respect, be humble. Yeah, very nice. This is important. So there also is Chinese culture. I just hope more foreigners to know about Chow Li Fa culture and technique. Yeah, and how to know how to understand the principle, not just movement. That's very important. Because I saw some of Chow Li Fa students, they not really understand the theory.
They're very stiff when we do the Choi Lei Fat fold. I hold them, not just focus on the form, not just focus on the punching. Have to understand the theory, the principle. That's the main point. This is very important. Yeah, Choi Lei Fat absolutely help a lot. They help the people get more experience, more humble, and be the good person. Traditional is a good question. Right now, I don't think the exactly tradition. Important, like I said, the theory. So not just only the movement. So a lot of people think about tradition. That means the punching, how they add, not really important. Theory, principle. Yeah. So you have to understand this one, you can keep the tradition, not just the movement. Comecei a praticar artes marciais quando eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos. Era uma academia de karatê em frente à casa onde eu morava. E quando os meus pais se separaram, quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, eu fui morar em outro bairro, mas eu continuava passando por onde eu anteriormente morava e sempre olhava para uma academia que havia lá, chamada Faixa Preta, que era uma academia onde várias artes marciais eram ensinadas. E um dia eu resolvi subir até essa academia, que ela ficava num sobrado, e recebi um panfleto que dizia assim, Kung Fu, arte marcial essencialmente filosófica. Eu logo me matriculei e comecei a praticar o estilo Hungar com o professor Marcos Vinícius. Em determinado dia, eu saindo dali, passei por um local onde havia um vidro e muita gente treinando. E eu percebi que era Kung Fu, porque o uniforme do Kung Fu, na época, todas as academias usavam uniformes parecidos, sabe? Era calça preta, camisa branca. Mais tarde, já, se eu estou falando da década de 1980, agora já no início da década de 90, eu passei por uma outra academia onde esse professor estava dando aula, o Marcelo Teixeira. E eu subi e eu comecei a fazer algumas aulas com ele. 10 anos depois, eu resolvi ir a Nova York, eu vi um vídeo, assisti a um vídeo, aquele Killer Choi Lei Fat Form, e fiquei encantado com aquilo. Eu vi como o mestre ele conseguia gerar força e fiquei muito impressionado e fui a Nova York. E lá eu conheci o meu Sifu, né, Sifu Wong Zhen Yen. E na época eu tive que fazer um pacto com ele de que eu treinaria enquanto estivesse no Rio, mas a cada ano eu iria a Nova York para aperfeiçoar e continuar aprendendo. O que eu vi na expressão corporal do meu mestre era uma coisa completamente diferente do que a gente treinava aqui. A gente aqui treinava sempre muito duro, com muita força, querendo mostrar a forma como a nossa musculatura suportava, né, um soco, um chute, essa coisa toda. E quando eu vi, eu percebi que tinha uma estrutura por detrás da força e que tinha muito relaxamento, quando eu vi meu Sifu. Mas mesmo antes disso, o próprio nome Choi Lei Fat, né, porque uma pessoa vai treinar Kali, outra pessoa vai treinar Karatê, outra pessoa vai treinar Judô, outra pessoa vai treinar Capoeira, você se apaixona por aquilo, e às vezes pela própria sonoridade do nome, né? Então a sonoridade aliada à forma como os golpes eram desferidos de uma maneira tão diferente, você tem guaçal, você não vê isso em outras artes marciais, né? Quando vê, é uma coisa muito secundária. E isso me encantou desde o início no Choi Lei Fat. A ideia de efetividade, né? Os alunos do Marcelo, assim como os alunos do meu professor, do Marcos Vinícius, e os próprios professores em si, né, eram sempre conhecidos por essa ferocidade, sabe? Por essa maneira de encarar uma luta de um jeito não fantasioso. Durante anos e anos e anos, o que se treinava era como exercer força muscular.
depois que você começa a caminhar, você entende que todos os estilos de Kung Fu, ou eles se baseiam nessa que a gente chama de Samlek, energia viva, ou eles deveriam ser assim, a mão do diabo e o coração do Buda. Então você tem no Kung Fu um caminho de vida, né, de dedicação, de resiliência, às vezes até mesmo você aprende a ser mais empático, compreender a dor do outro, a dificuldade do outro, não bater tanto no outro quando ele não está pronto para receber aquilo, e também apanhar bastante. Então você aprende a apanhar, você aprende a bater, você aprende até onde você pode ir. É difícil, então você tem que lidar com as frustrações, né? Então você tem um caminho de vida ali. Se você quiser extrair ensinamentos disso, você pode extrair, mas tem muita gente que não extrai, como não extrai de qualquer dificuldade da vida. Passa por uma dificuldade. Hoje você coloca um aluno para lutar, ele apanha, no dia seguinte vai embora, porque as pessoas não estão mais aprendendo a lidar com frustrações. Então, como sobrevive uma arte marcial sem luta? Então, esse equilíbrio é que é difícil hoje de se conseguir. Antes, mais sofrência. Agora, tudo mais mole. Entendeu? Antes sofrer muito antes. Época mais velho, antiga, igual época minha mestre. Antes eles treinar mais difícil, sofrer muito. Nem de graça a pessoa consegue ficar. Entendeu? Hoje você pagar dinheiro, aprender 1 mês, 2 meses. Não é assim, não. Antes de graça, só pagar um pacote de arroz. Você conseguiu passar nessa prova, você vai ficar contínuo. Não conseguiu passar, vai ficar direto. Mesmo nesse momento, até você conseguir passar. Época dele, pai dele, muito bravo. Eu nem fala nada, não. Tá lá atrás, pula acima, ou chuta você. Agora é muito mole. Você também machucar criança, aluno, né? Porque lá sempre guerra, igual aqui. Brasil sempre guerra com bastão, com facão, esse antiga. Igual planta, terra de planta, água. Tem uma cachoeira, você que pega essa cachoeira, toma conta da água entra lá, fazenda, ele que toma esse. Vila com vila, guerra. Tudo vila sabe luta. Vai enviar mestre, ensina Kung Fu, leão, dança leão, né? Para defender. Fechada, secada, cultura antes. Agora não, agora liberada. Todo mundo, pega banco, pega esse concha, né? Sabe lutar. Qualquer coisa da minha mão eu consegui machucar uma pessoa. Ou caneta, ou uma hashi, rapidinho mata a pessoa. Entendeu? Mas que você, eu falo para você, você aprendeu, você não faz isso não. Mas humildade. Não pode falar, eu sabe lutar, eu sabe o quê? Não é esse. Kung Fu só para você defender tua família, defender você, para você saúde. Tem muita criança pequenininha, corpo fraco. Ele aprendeu, ele levanta positivo. Levanta o corpo dele, fica forte. É lógico que os tempos são outros. E conforme o tempo vai passando, a sociedade tem que se adaptar. Não é fácil achar o Kung Fu. É fácil achar academia de Kung Fu. Porque, como eu falei, são focos, pequenos focos de resistência em que ainda se ensina o que a gente chama de Kung Fu tradicional. A tradição, traditar é entregar, né? Mas para você receber tem que estar preparado também. Muito provavelmente pessoas que queriam aprender o Kung Fu não aprenderam Kung Fu, apesar de praticar Kung Fu. A essência do Kung Fu, ela não está só ligada a, como eu estava falando antes, gerar força ou a filosofia. Não é isso, ela também está ligada a um fator histórico, né, de como você recebe algo que, apesar de modificado em razão do tempo, ainda preserva aquele núcleo. O Chow Lei Fa é muito baseado nisso, em como você se locomove, né, em como você sai do ponto A para o ponto B. Fora isso, a questão da sua estrutura, em relação à estrutura do seu oponente, não só do posicionamento entre os dois, mas você
conseguir sentir a energia do seu oponente e manter uma intenção relaxada. Acho que na minha terceira viagem para Nova York, lá para 2013, o meu Sifu me pediu para ensinar. Eu falei, mas eu não tenho condição nenhuma de ensinar, né? Eu estou aprendendo. Ele falou, não, você ensina para quem quiser conhecer o nosso Chow Lei Fa. Mas eu não tinha muito tempo. E aí eu tive a ideia de fazer como o meu Sigun fez, meu avô Kung Fu fez. O meu Sigun, ele era um policial, ainda é policial, em Xinhui, e ele não tinha tempo para ter uma escola dele de Kung Fu. Então o que ele fez foi pegar algumas pessoas, e essas pessoas ele treinou para que elas sim replicassem. Mas esses alunos tinham não só a disposição para aprender, mas também tinham disponibilidade de tempo para ensinar. Então ele preparou essas pessoas muito bem e essas pessoas começaram a ensinar. E o resultado disso foi de que de 20 praticantes que havia em Xinhui, hoje tem mais de 20 mil praticantes. Minha missão dentro da família ancestral, ela tem a ver, claro, com fazer com que o Chow Lei Fa da nossa escola fincasse raízes no Brasil, mas principalmente é algo que eu faço ou fiz para honrar o meu Sifu. Né? Eu sei da história dele, eu sei de como foi difícil para ele sair da China, onde ele era um herói, né? Ele era um instrutor-chefe da escola ancestral, e ir para os Estados Unidos, onde ele tem poucos alunos e luta para manter, né, a escola dele. A maneira como na China o Chow Lei Fa recebe incentivos e as pessoas procuram a escola e a escola expande-se, e o modo como nos Estados Unidos as coisas são diferentes. É claro, quando você vê que esse seu trabalho, que não se propõe a ser grande em termos quantitativos, ele consegue conectar o passado ao futuro através do que está sendo feito hoje, é claro que isso é gratificante, é claro que isso traz um quê de orgulho. Então, daqui a 60, 100 anos, a pessoa que gosta disso, né, eu queria que ela se sentisse conectada com o que a gente faz aqui hoje, né, e de alguma maneira que elas soubessem como isso chegou ao Brasil, a dificuldade que existe para se expandir isso, e que se alguém tem essa oportunidade de ter contato com o Chow Lei Fa ancestral, que saiba que é um tesouro e saiba reconhecer. Eu comecei a praticar artes marciais em 2012, mais ou menos, 2012, final de 2012, com o professor Eric Mello, no Taekwondo. Antes disso já tive uma experiência com judô, mas eu era muito pequeno, era criança, não cheguei a praticar durante muito tempo. Depois, na adolescência, eu tive contato com o Taekwondo através do mestre Eric Mello, e eu me descobri ali. Gostei muito dos valores que ele ensinava, do treinamento, me inspirava a ser uma pessoa melhor e também a desenvolver o meu corpo e a minha mente. E aí, pouco tempo depois, um mês, 2 meses depois, eu acabei lendo uma revista que eu tinha aqui há muito tempo, que falava sobre Kung Fu. E essa revista, ela falava um pouquinho sobre cada estilo, louva-a-Deus, Shaolin, sobre as armas. E eu gostei muito das ilustrações. E eu lembro que meu primo praticava Kung Fu na época, né? O Clau. Só que eu não tinha muito contato com ele, de conversar nem nada. Inclusive foi ele que
trouxe essa revista para cá. E eu acabei pesquisando na internet sobre o Kung Fu, e aí eu achei o professor Denis Derkian, lá no Sesc, aqui de Teresina, e eu decidi me inscrever também, já que eu estava gostando já do Taekwondo, para testar essa outra arte marcial. Eu sempre gostei do Jack Chan, Jet Li, eu jogava muitos jogos, principalmente RPG online, essas coisas, e tinha muito wuxia, que são as novelas chinesas. Então aquele tipo de mundo, aquele aspecto fascinante das antigas dinastias chinesas e das lendas e dos mitos e das figuras fantásticas me atraía bastante. E eu acabei buscando o Kung Fu por causa disso também. Então, eu encontrei o professor Denis no Sesc e comecei a praticar. E aí eu gostei bastante também. Comecei a gostar mais do Kung Fu do que do Taekwondo, porque eu me sentia mais livre no Kung Fu. Kung Fu tinha mais opções para mim. Você podia chutar, você podia derrubar, socar, fazer torções. Então aquela forma de lutar diferente acabou me encantando e em sequência eu comecei a competir, inspirado por um colega de treino que eu tinha, que era meu irmão mais velho de Kung Fu, que era o Rafael Azevedo. Gostava muito de ver ele praticando e na época ele era campeão brasileiro. E aí a gente teve o primeiro campeonato piauiense, onde eu fui campeão e a partir dali eu decidi me dedicar mais ao Kung Fu. Sentia que era uma coisa que, não sei, gosto de acreditar em destino, vidas passadas ou coisas do tipo. Sentia um chamado e decidi atender. Então, praticando o Shaolin Norte, através do professor Denis Derkian, eu tive contato com vários outros estilos de Kung Fu, porque a nossa linhagem de Shaolin do Norte vinha do mestre Chan Kao-wei. E ele introduziu diversos estilos de Kung Fu no Brasil, porque teve a honra de treinar com diversos mestres em Hong Kong. Na época era um centro marcial ali. Vários mestres se abrigaram na China depois da Revolução Cultural e das revoltas que aconteciam naquela época. Então eles buscavam abrigo em Hong Kong e acabou se transformando um polo de artes marciais ali. E o mestre Chan aproveitou aquilo para aprender diversos estilos de Kung Fu, trazendo para o Brasil e ensinando na escola dele, junto com o Shaolin do Norte. E um deles era o Chai Lei Fat. E o mestre Chan, inclusive, começou no Chai Lei Fat. Só que eu nunca tinha muito interesse pelo Chai Lei Fat dele. Eu achava muito duro, muito engessado. Era bem diferente do Shaolin, que era mais amplo, mais solto. Buscando me aprofundar mais no Kung Fu, aprender mais, eu sempre fui muito pesquisador. Eu sempre via no Kung Fu uma coisa que poderia mergulhar mais fundo. Então, um dia treinando sozinho, já depois de ter saído da minha escola antiga, eu acabei descobrindo o meu professor. Ele entrou em contato comigo, me viu fazendo uma forma de Chai Lei Fat. E na época ele disse que eu estava executando muito bem a forma que eu estava fazendo e que ele gostou bastante. E eu retruquei dizendo, nossa, muito obrigado pelo elogio, mas eu não entendo nada do que eu estou fazendo. Porque Chai Lei Fat era outro estilo e de qualquer jeito eu não me sentia que eu sabia como Fu de verdade. Então esse acabou sendo meu primeiro contato com o meu Sifu, que é o mestre Marcelo Alexandrino, do Rio de Janeiro. E ele me fez esse convite para visitá-lo no Rio e aprender o Chai Lei Fat de Xin Hui. Eu acabei aceitando a proposta porque eu vi ali um tesouro que eu fiquei fascinado. A primeira aula que eu tive com ele abriu a minha cabeça. Na época eu escrevia uma coluna para um site internacional de Kung Fu. Eu tinha um blog também que era bastante acessado pelo Brasil todo. E eu pesquisava bastante, mas tudo que eu escrevia, lia ou achava que ensinava e praticava, eu descobri que eu era muito ignorante quando eu conheci o Sifu e ele me mostrou na prática tudo aquilo que era teoria. Então, Chai Lei Fat é contra tudo isso, é contra as ilusões.
da vida e da luta. Então você aprende a lutar de forma contundente. Kung Fu significa maestria que se adquire através do tempo e do esforço, habilidade suprema, através de longos períodos de treinamento. Então você aprende isso através dessa prática constante, como é um Chap Choi, como eu uso o Chap Choi, como ele vai interagir quando alguém está me batendo. O que mais me encantou no Choi Lei Fa é a efetividade. Talvez porque seja um estilo mais novo, né, entre aspas, ele mantém-se conectado com a raiz, com a tradição. Então, é um estilo que foi testado. Ele foi criado em meio a fumaça, sangue, fogo, revolução. Então ele foi usado em guerras, em batalhas, no contexto da Revolução dos Boxers, nas guerras contra os estrangeiros, nas guerras civis. Chan Han, que foi o fundador, ele criou o estilo no meio dessa situação tumultuada. E, portanto, ele foi provado, ele foi testado, ele foi provado. Eu decidi ensinar Kung Fu para retribuir tudo o que ele fez para minha vida. Kung Fu salvou a minha vida. Não só salvou a minha vida, como ele construiu minha vida. Ele me deu uma vida melhor. Então, hoje, eu consigo realizar vários sonhos através do Kung Fu. Eu conheci o meu país, conheço o mundo através do Kung Fu, me conecto com pessoas incríveis e eu posso fazer da vida delas algo melhor através do Kung Fu. Então, o Kung Fu é um instrumento para você viver em sociedade. É um instrumento para você aprender a fazer a vida do próximo melhor. Kung Fu é você dar sempre o melhor de si no que você está fazendo e aprender a acessar os conflitos. Como o próprio nome fala, o Wushu, a arte de parar a guerra, né? De parar o conflito, parar a luta. Então a luta contra você, a luta contra os outros, a luta contra quem está te agredindo, contra quem está discutindo com você. Então aprender essas lições foi muito valioso para mim e eu sinto que eu devo dar isso de volta para a sociedade também. E o conhecimento também não tem valor se fica só para você. Só você sabe, não tem sentido. Então é importante espalhar isso e manter também vivo a tradição do Choi Lei Fa. Quando o Chan Han desceu da montanha, treinamento com Choi Fok, ele deixou um poema para ele. O dragão e o tigre se encontram como o vento e a nuvem na tempestade. Meu discípulo, para reviver as artes de Shaolin, não deixe esses ensinamentos morrerem. Então passe à próxima geração. Então a gente tem que honrar esse pedido de Choi Fok e manter esse ensinamento de Shaolin, coração de Buda, que é ser gentil, ajudar, cessar esses conflitos. O coração gentil não tem adversário, como meu Sikun gosta de falar. Então, um coração gentil não tem adversários. É você entender que você cessa o conflito não só através de luta. Se você bate numa pessoa, você não consegue mudar o coração dela. Você pode fazer ela sentir mais raiva de você. Mas se você consegue conquistar aquele coração através de gentileza, através dos espíritos do Buda, da ética marcial, aí você pode mudar ela para melhor. Então, a decisão de ensinar Kung Fu foi para mudar a sociedade, mudar o mundo de pouquinho em pouquinho. Eu acho que o meu momento mais marcante dentro do Chai Lei Fa foi quando eu tive a primeira aula com o mestre Wong Zhen, na época da pandemia, meu Sikun. E aí nessa aula ele falou uma frase que me marcou bastante, que era: eu não quero que vocês aprendam movimentos, eu não quero que vocês aprendam formas,
Eu quero que vocês obtenham o corpo do Choi Lei-fa. Eu quero que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Que vocês entendam a teoria, que vocês entendam como meu corpo se mexe. Então, todo movimento que a gente fizesse seria o estilo. E não uma técnica, um taolu, uma arma. Isso me marcou profundamente, porque eu senti que ali eu tinha finalmente achado o que eu procurava dentro do Kung Fu. Eu entendi que nessa escola eu ia conseguir mergulhar e alcançar a profundidade desse conhecimento que eu buscava. Eu acho que, apesar de Kung Fu ser uma arte marcial, né, um objetivo mais de luta, eu acho que é muito importante eu começar falando sobre vulnerabilidade, porque era uma coisa que me pegava muito no tempo que eu comecei a treinar. Eu me sentia muito vulnerável, a gente se sente muito vulnerável. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa para que eu me tornasse mais forte, sabe? Mais no controle de mim mesmo, no controle do rumo da minha vida. E apesar de que eu não estava necessariamente procurando, eu não saí de casa um dia e pensei, meu Deus, hoje eu vou começar a treinar Kung Fu. O Kung Fu acabou me achando, né? Assim, eu acabei vendo o Arne treinando junto com o Matheus, que é um dos alunos da nossa academia. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Foi assim, um choque, né? Eu nunca tinha visto. E fiz a primeira aula experimental, pensei, isso não é pra mim. Eu não tenho jeito pra isso. E aqui estamos, eu acho que já faz 5 anos, mais ou menos, vai fazer 5 anos agora que eu tô na academia. E apesar de que essa questão da vulnerabilidade no começo de eu preciso me fortalecer, eu preciso me sentir mais no controle, não é que isso sumiu, não é que o fato de você começar a treinar uma arte marcial vai fazer com que magicamente isso aconteça. Eu ainda sinto medo de algumas coisas, às vezes não é todo dia que a gente se sente na motivação, né, para treinar, mas isso também acaba sendo o que é o Kung Fu, o que é o propósito do Kung Fu. Quando você acorda de manhã e aí você pensa, hoje eu quero treinar, hoje eu quero levantar da cama e eu quero treinar por horas e horas. E também quando você acorda de manhã e pensa, hoje eu não quero levantar da cama, mas você vai, no fim do dia, o seu propósito vai ser o mesmo, que vai ser comparecer naquele treinamento, tentar melhorar as coisas que você se propõe e tentar evoluir pouco a pouco. Uma das coisas que eu mais gosto no Choi Lei-fa, né, que é o estilo que eu pratico de Kung Fu, é a riqueza e a efetividade do estilo, sabe? Eu sinto que quando eu apareço para treinar e participo dos treinamentos, eu estou evoluindo de várias formas diferentes. Outra coisa também que me deixou muito feliz, né, me deu muito motivo de orgulho, foi ter conseguido entrar na seleção brasileira no processo que aconteceu nesse ano de 2025. E isso foi uma coisa que o Kung Fu me proporcionou, né? Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir chegar nesses lugares. E o Choi Lei-fa, ele é um estilo que ele é praticado em várias outras academias aqui do Brasil, mas conseguir levar o nosso Choi Lei-fa, que é o Choi Lei-fa de Xinhui, né, para a seleção brasileira é um patamar muito incrível, é um patamar muito bom para a nossa academia. Eu comecei, né, a praticar Kung Fu, foi totalmente ao acaso. Minha irmã me levou uma vez, né, eu era uma pessoa muito reclusa, eu ficava muito em casa, e ela um dia decidiu me perguntar se eu queria ir, né, e eu fui. Desde então gostei. Estou até hoje, praticamente uns 4 anos.
Com o Kung Fu, eu aprendi muita coisa com relação à resiliência, à perseverança e respeito e afins, né? Eu comecei a praticar Kung Fu, né? Logo depois veio a pandemia, mas mesmo assim eu queria muito treinar, então teve as aulas online, consegui continuar. Gostei muito do Kung Fu, a parte da dedicação, do esforço, a parte do desenvolvimento pessoal que você sente, né? Mudando em você aos poucos. Os resultados que dão depois que você vê que vale a pena todo aquele esforço. Eu sinto que as faixas, essas coisas físicas não são tão importantes assim. O que é mais importante é a parte interna, o desenvolvimento pessoal de você, né? O caráter, a sua responsabilidade que aumenta, né? A questão da pontualidade, que você está querendo ter a continuidade, né, dos seus treinamentos para conseguir a sua evolução. Ele melhorou muito a minha parte social, a parte física, né? E consecutivamente a autoestima. Conheci muitas pessoas, viajei para lugares diferentes. Também tem as experiências na questão da competição. As medalhas é uma coisa muito gratificante você olhar aquilo depois do seu esforço. As pessoas que ficam aqui são as pessoas que acham uma coisa mais profunda. E é isso que a gente aprende com o Mudan. É se auto-aperfeiçoar. Kung Fu significa maestria que se adquire através do tempo e do esforço. É a habilidade suprema, através do nosso treinamento, da nossa rotina. Então o que você faz, pratica todos os dias, o que você pensa todos os dias, vai se materializando no seu corpo e na sua vida. Do mesmo jeito é o Uda. A gente pratica aqui e a gente vê ele se manifestando em diferentes campos da nossa vida. Coragem, resiliência, diligência, retidão, confiança, lealdade, humildade, força de vontade, resistência. Então, tudo isso são espíritos do Kung Fu. Tudo isso a gente cultiva através das nossas ações diárias. Do cumprimento até cada técnica da forma tem um significado. Então leva isso para a vida de vocês. Pessoas morreram para ensinar isso para vocês. Que é o significado do cumprimento. O punho direito fechado e o esquerdo aberto. Quando a gente junta os dois, a gente forma outro ideograma. Isso aqui é o ideograma de Sol. O ideograma chinês de Sol, a imagem. Isso aqui é o ideograma chinês de Lua. Quando você junta Sol e Lua, você tem Ming. É o brilho. O brilho que emana do Sol e da Lua. É brilhante. Então o Choi Li Fa, ele nasceu no contexto das guerras civis, né? A revolução dos boxers, a invasão inglesa, a invasão estrangeira, a guerra civil dentro da própria China. Então a dinastia Qin, que era uma dinastia corrupta, eles derrubaram os Ming e formaram um novo poder, né? Um novo governo, um novo império. E aí os chineses queriam derrubar essa dinastia que era de fora e restabelecer os Ming, porque eles consideravam um governo tirano, um governo corrupto, um governo estrangeiro também. Então o Choi Li Fa nasceu no meio dessa rebelião. Ele foi forjado em meio a sangue, fumaça, né, suor desses guerreiros que queriam lutar para devolver a China para os tempos de glória dela. Então isso dentro do contexto do Choi Li Fa significava que os Qing depuseram os Ming. A Lua eclipsou o Sol, né, ficou por cima do Sol. E a missão do Choi Li Fa era fazer o Sol voltar a brilhar. Era tirar o Sol debaixo da nuvem negra dos Qing. Então essa é a missão do Choi Li Fa. Hoje, a gente não luta mais por revolução.
Não nesse sentido. A gente luta para espalhar essa cultura e essa arte. Para do mesmo jeito que ela muda nossas vidas, mudar a vida dos próximos. Vocês são a 9ª geração da nossa escola. Então, para algo ter passado por 9 gerações e ter chegado aqui, é porque esse algo significa alguma coisa. Ele tem algum valor. Senão ele teria sido perdido no tempo. E a tradição não é repetir cegamente esses movimentos de maneira religiosa. É você achar a função deles nos tempos modernos, na atualidade, contemporânea. Então a tradição é você buscar a mesma coisa que essas pessoas buscavam 9 gerações atrás. E não era fazer guerra. Não era só machucar as pessoas. Era se defender. Era parar a guerra com os outros e principalmente consigo mesmo. Isso é o verdadeiro significado de Buda, da palavra Wushu. Wushu significa arte marcial, mas é no sentido de arte da guerra, de parar a guerra, cessar o conflito. Então é o conflito contra quem está me agredindo, contra quem está começando uma discussão comigo, contra alguém que está invadindo o meu país, como era na China antigamente, mas principalmente contra nós mesmos, porque nós somos o nosso oponente mais formidável. O oponente mais formidável de cada um de vocês reside dentro de vocês. O Choy Lei Fa percorreu milhares de quilômetros, centenas de anos, diversos mestres e 9 gerações para chegar até você.